Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma segunda-feira com você bem e informado. Eu sou o Eduardo. Eu sou a Silvia. E estamos aqui começando mais uma segunda-feira. Hoje, seu é dia 8 de junho de 2026. Um prazer estar aqui com você. E não é qualquer semana, Eduardo. É semana de Copa do Mundo. Então, essa semana começa a maior competição esportiva do planeta. E hoje vamos falar de seleção brasileira. Mas segunda-feira, né? Pós-feriadinho, feriado prolongado aí para algumas pessoas. E você tá renovado pra semana ou ainda tá com aquela preguicinha, Du? Sil, vou ser bem sincero. Nessa semana eu tô renovadíssimo, tá? Estou animado pra semana, com muita energia. Inclusive, segurando meu Nescafé Pro Energy, 15 gramas de proteína, 100 mg de cafeína, para dar aquele gás e foco na segunda-feira. E como de costume, vamos abrir o espaço aqui pra galera, né? Já vai comentando, pessoal, qual a prioridade da semana de vocês. Boa, Du! Prioridade dessa semana tem que ser torcer pela seleção brasileira, porque é semana de Copa. É isso, tô muito no hype, tá? Eu também, tô muito. Vamos falar bastante disso essa semana, mas a gente vai trazer outras informações, as informações ao redor do mundo. Por isso, Du, faça as honras e puxa o cardápio por aí. É isso, legal. Vamos deixar o melhor pro final, né? Seleção lá no finalzinho. Mas, aqui o nosso cardápio, pessoal. Começamos então por mundo. Israel ataca Líbano e Irã revida atacando Israel. Em Brasil, a semana será duplamente decisiva em Brasília. Pesquisadores de Cambridge usam AI para criar um novo formato de vacina. Após sanções dos Estados Unidos, Visa e Mastercard param de operar em Cuba. Um domingo agitado nas quadras, nos campos e na pista. Então, panorama geral dos esportes pelo mundo ao longo desse final de semana. Vamos então para a palavrinha dos patrocinadores e na volta a primeira história. Você sabia que em 2025 o Brasil bateu recorde na abertura de empresas? Foram mais de 5 milhões de novos negócios. Mas quem empreende sabe que abrir o CNPJ é só o começo. Depois vem caixa, pagamento, fornecedor, vendas, aí já é outra conversa. E é aí que entra o Santander Empresas, com atendimento 24/7 no aplicativo, suporte com especialistas nos canais digitais e presencialmente, indo até o seu negócio. Tudo que o empreendedor precisa. O Santander Empresas é o banco que saiu do banco para entrar na sua empresa. Se você quiser saber mais, o link está na descrição do episódio. Na noite de ontem, o Irã lançou diversos mísseis no primeiro ataque direto ao território de Israel, desde o cessar-fogo que começou no início de abril entre os países, mediado pelos Estados Unidos. A ofensiva aconteceu horas após Israel ter bombardeado um quartel-general do Hezbollah em Beirute, no Líbano. O premier israelense Benjamin Netanyahu confirmou que a operação tinha como alvo o grupo apoiado pelo Irã. Na sequência, uma das lideranças da Guarda Revolucionária Islâmica apontou que iria responder à ofensiva de Israel ao Líbano. Ele disse o seguinte: esses cães raivosos devem ser disciplinados e colocados de volta em seus lugares. Dito e feito. Ao todo, foram pelo menos 5 ondas de mísseis que miraram a cidade de Tel Aviv. Além do ataque iraniano, Israel também afirmou ter interceptado foguetes do Hezbollah disparados contra o norte do país. Além disso, durante a madrugada, Israel revidou, lançando mísseis contra o território do Irã e mantendo o ciclo praticamente infinito de ataques e contra-ataques. Olhando para o conflito como um todo e trazendo um pouco de contexto aqui, a guerra entre os países chegou ontem à marca de 100 dias. Entre tentativas de um acordo de paz e diversas violações do cessar-fogo, as negociações seguem travadas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aponta que Washington e Teherã estão muito próximos de assinar um entendimento e reforça que o principal obstáculo para um acordo é o programa nuclear iraniano. O conflito tem causado desgaste na popularidade do presidente americano. Na semana passada, a Câmara dos Estados Unidos assinou uma medida que, se for aprovada no Senado, proíbe a Casa Branca de declarar guerra sem o aval do Congresso,
Medida essa que evidencia a minha primeira sentença. De fato, Trump perdendo sua popularidade internamente. Além disso, o Trump já tinha se revoltado com Netanyahu pelo fato de Israel ter continuado a realizar ofensivas no Líbano, mesmo em meio às negociações de paz. Bom, assim fechamos a primeira matéria do dia, bora para a próxima. Bom, a gente falou da semana de Copa do Mundo, mas a gente esqueceu que também é semana de Dia dos Namorados, Du. Então é uma semana decisiva aí pra bastante gente que tá em dúvida se vai passar esse dia acompanhado ou não. Mas, como eu falei no cardápio, tem um lugar que a semana é decisiva mesmo, e esse lugar é Brasília, e não é pelo Dia dos Namorados. É por 2 motivos que a gente vai trazer aqui. Uau, que maneira de abrir a história. Então você aí que não sabe se vai passar o Dia dos Namorados acompanhado, toda a nossa solidariedade. A gente não podia deixar de falar. Não podia deixar de falar, muito bom. Os 2 motivos são os seguintes: a segunda versão da delação do Vorcaro sai essa semana e o fim da escala 6x1 caminha no Congresso. Vamos começar aqui aprofundando nessa versão de delação. Depois, então, da primeira proposta de delação ter sido recusada por falta de informações novas relevantes, uma segunda proposta foi entregue às autoridades na última segunda-feira. Desde então, ela já foi ajustada mais de uma vez a pedido da PF e da PGR. A defesa tem pressa, porque na sexta-feira termina o horário estendido para reuniões entre Vorcaro e os advogados, voltando a apenas 30 minutos por dia. A expectativa é que a nova proposta de delação cite e detalhe as relações do Banco Master e do ex-banqueiro com nomes relevantes dos 3 poderes. Beleza, terminamos aqui sobre a delação de Vorcaro, agora fim da escala 6x1 no Congresso. A proposta do fim da escala 6x1 deve começar a ser debatida no Senado a partir de amanhã, 2 semanas depois que a Câmara aprovou a pauta. O presidente da casa, Davi Alcolumbre, já deixou claro que o Senado vai participar ativamente e não vai servir só como uma casa carimbadora. Ele apontou que o texto vai para análise em comissão antes de ir ao plenário. Essa medida, assim como a possível delação de Vorcaro, é uma pauta de forte interesse eleitoral. Dependendo do que sair desses 2 assuntos, os ponteiros das eleições podem mudar. Portanto, reforçando, semana importantíssima em Brasília e duplamente decisiva. Vamos agora, Sil, para a terceira história. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Cambridge conseguiu desenvolver um tipo de vacina novo que pode proteger contra diferentes variações e mutações, prevenindo pandemias e novas ondas de vírus. Bom, vamos explicar. Toda vez que um vírus sofre uma mutação, uma vacina anterior pode já perder eficácia. É por isso, por exemplo, que a dose da vacina da gripe, ela muda todo ano. Há muito tempo, a ciência tenta encontrar uma maneira de não ficar sempre correndo atrás da nova mutação. E agora, pesquisadores em Cambridge parecem ter conseguido dar o primeiro passo efetivo para mudar isso. Segundo a própria equipe, essa foi a primeira vez que um componente-chave de uma vacina foi totalmente projetado por inteligência artificial e chegou ao estágio de ser testado em pessoas. Esse é aquele tipo de assunto que é até difícil de conversar sobre, porque muitas vezes foge da compreensão da média, né? Basicamente, o que fizeram os cientistas? Eles usaram inteligência artificial, modelos de AI, para desenvolver um super antígeno que vai construindo e projetando algo contra toda a família de coronavírus de uma vez, incluindo variantes futuras e vírus que ainda estão vivendo em animais exclusivamente. Na prática, a AI analisou códigos genéticos de dezenas de coronavírus e projetou um antígeno que treina o sistema imunológico para reconhecê-los, mesmo que eles sofram mutação. Os primeiros testes com 39 pessoas avaliaram segurança. O impacto imunológico foi modesto e um segundo estudo com 200 participantes já está em andamento. A equipe já avança em outras frentes, também com o uso de AI, como é o caso da vacina universal contra a gripe sazonal, contra a gripe aviária H5N1, contra espécies de ebola sem vacina disponível, incluindo a cepa do atual surto no Congo. Assim encerramos a terceira história e vamos para a próxima.
Depois do endurecimento das sanções americanas sobre o mercado cubano, a empresa que operava as duas principais bandeiras de cartão de crédito em Cuba suspendeu suas atividades. A medida do governo dos Estados Unidos basicamente determinou que empresas que continuassem operando em Cuba poderiam perder o acesso ao mercado e ao sistema bancário norte-americano. E qual o X da questão aqui? Qual que é a grande relevância? Bom, pense que sem meios de pagamento internacionais, Cuba diminui a capacidade de atrair turistas e obriga os turistas no país a operarem com dinheiro vivo, fazendo o setor regredir décadas em conveniência. Isso só tende a empurrar a economia da ilha de Cuba mais ainda para um colapso estrutural. O país não conseguiu se recuperar da pandemia até hoje. Imagina, você passa seu cartão aproximação aí, tem a bandeira da Visa, Mastercard. O cara em Cuba não vai poder usar nada disso. O PIB da ilha encolheu quase 11% em 2020 e registrou nova queda de 1,9% em 2023, agravando a escassez de combustíveis e alimentos. O próprio setor de turismo, que é um dos grandes motores do país, tem sentido impacto. Em 2025, o país recebeu 1.800.000 visitantes. Esse número representa uma grande queda frente aos mais de 4 milhões de turistas registrados em 2019, os níveis pré-pandêmicos. Então, tem caído e tem caído muito e impacta de maneira relevante a economia de Cuba. Vamos agora, Sil, para a quinta e última história. Bom, como falamos no início, hoje a gente ia ter informações especiais da seleção brasileira. Então a gente ia ter esse foco no final, trazendo as últimas atualizações envolvendo a seleção. E hoje, quem trará as informações não será nem eu e nem Eduardo. Será Felipe Zamboni. Para quem escutava o Faz e Me Abraça, conhece bem Felipe Zamboni. Ele está, então, trazendo as informações e as últimas atualizações envolvendo, inclusive, o Wesley, que agora está fora da Copa do Mundo por conta da lesão sofrida no amistoso, mas o Zamboni vai trazer todas as informações, então, Zambo, está com você. O final de semana da seleção brasileira foi marcado por notícias boas e ruins. Começando pelo lado positivo, o Brasil bateu o Egito por 2-1 no último amistoso da seleção brasileira antes do início da Copa. Os gols da vitória foram marcados por Bruno Guimarães e Endrick, ele que foi o grande destaque da partida, aclamado pela torcida. O jogo, é bem verdade, foi morno, não teve grandes oportunidades, ainda mais na etapa final. Mas, para Carlo Ancelotti, a partida foi fundamental para consolidar os 11 titulares que devem entrar em campo no próximo sábado contra Marrocos. Já o lado negativo ficou por conta do corte do lateral direito Wesley. O jogador que vinha sendo titular com Carlo Ancelotti deixou o gramado ainda no primeiro tempo com dores no adutor da coxa esquerda. Com um tempo de recuperação muito longo, para ocupar a sua vaga, Ancelotti convocou o volante Ederson, atualmente na Atalanta e muito bem encaminhado para ser novo jogador do Manchester United. Para quem não se lembra, Ederson teve passagens tanto pelo Corinthians quanto pelo Cruzeiro aqui no futebol brasileiro. E aqui, antes de fechar, vai um dado curioso para os supersticiosos de plantão. Em 2002, a seleção brasileira também teve o corte de um jogador da Roma. O Wesley, lateral direito, é da Roma, e em 2002, o volante Emerson também foi cortado por lesão. Bom, se isso vai ser um indicativo de que a gente vai ser campeão ou não, eu não sei, mas tá aí a curiosidade do dia. E é isso aí, pessoal, reta final da preparação para a Copa do Mundo, que se inicia na próxima quinta-feira, jogo de abertura México e África do Sul, às 4 da tarde no horário de Brasília. O Brasil entra a campo para fazer sua estreia no próximo sábado às 19 horas contra Marrocos. Todo dia eu trago as principais informações da Copa do Mundo. Zambo, muito obrigado, que alegria te receber aqui. Estão aí, pessoal, todas as atualizações que vocês precisam saber. Lembrando, estamos escrevendo também uma newsletter exclusiva de Copa do Mundo durante todo o período de Copa. Newsletter de domingo a domingo, chamada Tempo de Copa, está imperdível. Zambo é um dos envolvidos, então o produto está ficando cada dia melhor e mais bonito. Vale vocês conhecerem, link aqui na descrição também, para vocês conhecerem o Tempo de Copa e passarem a receber todos os dias de manhã cedo
no seu inbox, tá bom? Agora, Sil, temos mais 3 manchetes aqui para falar sobre. Uma sobre Fórmula 1, outra sobre tênis e outra sobre NBA. Vamos nessa. Bom, no Grande Prêmio de Mônaco, o jovem italiano Kimi Antonelli segurou a pressão da Ferrari de Lewis Hamilton no fim e confirmou a vitória. Ele que é o líder do campeonato, 5ª vitória seguida e 19 anos. 19 e 5 vitórias seguidas. Primeira vitória em Mônaco, né? E o Isaac Hadjar da Red Bull completou o pódio, então atrás do Hamilton. Gabriel Bortoleto, nosso brasileiro, largou em 16º e fechou a prova em 11º. E numa batalha de 4 horas e 16 minutos, o alemão Alexander Zverev conquistou Roland Garros. Roland Garros acabou e tem campeão inédito. Ele venceu o italiano Fabio Cobolli por 3-2 para faturar o primeiro Grand Slam da sua carreira, quebrando uma sequência de 3 derrotas em finais dos top torneios do circuito. E para fechar nosso giro esportivo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve marcar presença no jogo 3 da final da NBA entre New York Knicks e San Antonio Spurs, que acontece hoje em Nova York. E aí, por questões de segurança, os Knicks cancelaram todos os eventos próximos ao Madison Square Garden, arena do time, inclusive as que eles chamam de watch parties, então as fanfests que tem em torno do estádio. E assim se encerra as 5 histórias. A 5ª história é um pouco diferente hoje, trazendo as informações do mundo dos esportes. E é isso, Du. Fechamos as 5 histórias de hoje. É importante falar, Sil, que o pessoal pode esperar por um pouquinho mais de esporte nas próximas semanas, uma vez que é tempo de Copa do Mundo. Então vai ser uma grande pauta, vai ser extremamente relevante nas próximas semanas e por isso a gente vai sempre comentando um pouquinho por aqui. Mas agora, Sil, vamos de palavrinha dos patrocinadores e depois temos a frase da semana, né? Dose de sabedoria. De acordo com o levantamento do Salão do Estudante, mais de 1/3 dos jovens hoje pretendem fazer ensino superior fora do Brasil. E o melhor, dá para usar a nota do Enem para isso, você sabia? A depender da universidade, em alguns casos, o Enem substitui provas locais, em outros, entra como complemento no processo seletivo. Algumas faculdades, por exemplo, exigem a partir de 600 pontos, outras 700, 750. Que incrível, Du! É bom saber que a nota ela não vale só para faculdades aqui no Brasil. Exato, e para quem tá pensando em estudar fora, vai aqui outra dica, tá? A Remessa Online, que é a maior plataforma brasileira de câmbio, pode ajudar muito na hora de pagar o curso, moradia ou qualquer outro custo que você tiver lá fora. Você envia o dinheiro direto na moeda da instituição, com cotação comercial de forma descomplicada e tudo resolvido via Pix. E se precisar de apoio, tem atendimento humanizado em português, ou seja, zero preocupação com transferências internacionais, foco total no intercâmbio. Para conhecer, você pode acessar o site remessaonline.com.br, a gente deixou o link aqui na descrição. Aproveite e use o cupom DNEWS15 para ter 15% de desconto no spread. Pessoal, vamos lá. A frase dessa semana é uma frase do jogador Wesley. Eu tava assistindo o jogo no sábado e quando ele se machucou é sempre muito triste, né? Imagina o que passa na mente do cara, convocado pra Copa, grande momento de alegria e de repente, primeira Copa, ele machuca num amistoso contra o Egito, exatamente uma semana antes de estrear na Copa do Mundo. Ia ser titular de Ancelotti, muito provavelmente, aí o cara lesiona e tá fora. É uma dor muito grande e a gente escolheu aqui uma frase dele, direto de uma publicação que ele fez no Instagram. Ele disse o seguinte aqui, ó: a queda faz parte do caminho, levantar sempre foi a minha maior força. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal, ele conseguir erguer a cabeça, né? Olhar só como mais uma pedrinha aí no meio do caminho, não como o fim de um sonho, né? Achei isso muito bacana, a maneira como ele lidou. E Wesley, estamos com você, espero que você possa ter aí o apoio da sua família nesse momento tão difícil e em breve tá de volta nos gramados. Faço das palavras do Eduardo as minhas. Uma pena a gente ter perdido o Wesley aí, faltando pouquíssimos dias para a Copa, mas tenho certeza que não vão faltar oportunidades. No futuro ele se reencontra com a competição. E fica aí a nossa frase dessa semana, dose de sabedoria em clima de Copa do Mundo. E tem muito pela frente, com certeza essa semana a gente vai trazendo sempre todas as informações no Aquece aí para o Mundial. E bom,
muitos avisos hoje, mas é porque merece, tá? O episódio de hoje merece. Pessoal, ainda em clima de Copa, lançamos também no aplicativo do The News. É tanta coisa que essa empresa lança e cada feature, cada produto melhor do que o outro. Então a gente tem que falar por aqui. Lançamos também no aplicativo do The News o Copitas. Basicamente um bolão, só que mais estratégico para você jogar com seus amigos direto no app do The News. Exatamente, ao invés de só chutar o placar, você vai montando seus palpites ao longo da Copa e ganhando pontos. Então, conforme acerta os resultados reais. E vamos ver se todo mundo vai bem. Eu já vou fazer minhas apostinhas lá no Copitas, Du. Muito bom. Legal, galera. É isso, Copitas. Confere o app, entra lá, dá uma olhada como é que tá bem bacana. E agora sim, pessoal, podcast encerrado. Um prazer ter vocês aqui com a gente nessa segunda-feira. E nos vemos amanhã, tá bom? Terça-feira, dia 9, a gente está aqui de novo às 6h06 com muitas informações relevantes. Abraço, galera. Valeu, quebrem tudo nessa segunda. Muito obrigada pela sua companhia hoje, que seja um início de semana muito bom. Amanhã nós estamos de volta no dia 9, às 6h06, horário marcado, você já sabe. Muito obrigada e falou! Esse programa foi produzido por TNS.